Olá! Hoje no nosso podcast Direito e Cultura da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nós temos como convidada a psicóloga Ariana Fidelis, que é doutora em Psicologia e Saúde Mental do Trabalhador. Ela vai falar aqui com a gente sobre as principais doenças que acometem o trabalhador no ambiente de trabalho ou que acometem ou doenças que são agravadas por causa do ambiente de trabalho e o que as empresas ou instituições podem fazer, como que elas podem estabelecer uma política que assegure essa saúde mental do trabalhador. Seja muito bem-vinda à nossa escola. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Para mim é uma honra, uma grande satisfação estar aqui na escola, falando desse tema muito importante. Muitos desafios nós temos aí pela frente e encarar essa problemática é muito importante. As organizações que estão atentas para isso, com certeza dão um passo à frente nos cuidados com os seus trabalhadores. Fico muito honrada e agradecida em fazer parte e estar aqui com vocês. Ariana, o que a gente pode entender como saúde mental do trabalhador? Quando a gente fala esse termo, às vezes muitas pessoas desconhecem. O que proporciona essa saúde mental? O que seria isso? Nós temos que entender que a definição de saúde, não é somente a ausência de doença. E quando a gente fala em saúde mental do trabalhador, nós estamos falando de um conjunto, aspectos que dá ao trabalhador uma funcionalidade no seu dia a dia de trabalho. Então, saúde mental no trabalho é quando você vivencia coisas positivas e também sabe identificar aqueles aspectos negativos que tem em todo o ambiente de trabalho. Todo trabalho tem um desgaste. E a gente precisa dimensionar isso. Saúde mental do trabalhador é você ter condições físicas, emocionais para lidar com as situações diárias do trabalho sem perder a sua funcionalidade. E o que eu falo que é funcionalidade? É você todos os dias acordar, vir trabalhar, se organizar, fazer as suas atividades como você tem planejado no seu dia a dia. Isso é funcionalidade. O trabalhador que tem saúde mental é aquele trabalhador que consegue executar suas tarefas, executar suas funções dentro do seu dia a dia, mesmo e apesar do desgaste do trabalho. E até que ponto que isso depende do trabalhador e depende da empresa e ou instituição? Quando a gente fala de saúde mental, a gente sempre fala da junção de aspectos individuais, contextuais e organizacionais. O que são os aspectos individuais? A sua personalidade, o seu jeito de ser. Então, para você ter saúde mental, alguns fatores estão relacionados à sua personalidade. Isso associado com o seu contexto em que você vive. Por exemplo, nós somos brasileiros, estamos aqui no estado de Goiás, isso é o contexto. Esse contexto, esse nosso jeito de ser, influencia na nossa personalidade, na nossa cultura. E ainda associado a isso, os aspectos organizacionais, que são as práticas de gestão que as organizações elas disponibilizam, elas viabilizam para o trabalhador para que ele possa ter recursos para lidar com o trabalho. Então, essa junção de tudo faz com que o trabalhador tenha saúde mental dentro do trabalho. Então, saúde mental não depende só do indivíduo em si, ter um enfrentamento positivo, acordar de manhã, tomar seu café da manhã, não só isso, mas aqui na organização a gente também precisa de práticas de gestão que auxiliem o trabalhador com recursos. Então a organização ela precisa dar uma iluminação adequada, um lugar de trabalho seguro, ela precisa ter um clima organizacional adequado, sem perseguição, sem práticas de assédio e dentre outros fatores. Então essa junção de coisas, indivíduo, contexto social e contexto organizacional é o que proporciona a saúde mental do trabalhador. E como que o trabalhador pode identificar que ele está começando a ter problemas de saúde em virtude do ambiente de trabalho ou que o ambiente de trabalho agravou esses problemas de saúde? A gente sempre gosta de dizer que quando o trabalhador ele começa a perceber que ele está tendo perdas no seu engajamento e na sua funcionalidade diária, ele já pode estar dando sinais de algum possível adoecimento ou esgotamento relacionado ao trabalho. Então, geralmente, os sintomas, eles nunca começam tão claros, mas eles começam se fundindo com tantos outros problemas emocionais. Uma fadiga física, uma fadiga mental, um estresse. As pessoas gostam de falar do estresse, mas o estresse é uma manifestação física, né? Ela é primeiro fisiológica
e depois ela traz consequências comportamentais e emocionais. Então, esse desgaste, uma certa insônia, dificuldade de comer ou também excesso de comida, todos esses sintomas que eu estou dizendo, eles se parecem muito com várias outras complicações. Por isso que dizer fidedignamente, apontar uma ou duas causas ou algum indicador pode ser um pouco leviano da minha parte. Mas é quando o trabalhador ele percebe que tudo que ele fazia no seu trabalho, ele começa a perder energia, ele começa a perder o engajamento, o seu desempenho nas suas funções, na sua tarefa, ele começa a cair, então já é um sinal de que esse trabalho pode estar trazendo o esgotamento. Ele já deve procurar ajuda, avaliar essas mudanças de comportamento e buscar uma ajuda médica, do psicólogo. Ele deve, né? Mas não é o que acontece. Os trabalhadores, eles sempre esperam mais conjuntos de sinais, mais sintomas, ficam bastante sintomáticos para procurar ajuda. Se as pessoas procurassem no início, quando eu percebo que eu estou tendo uma queda na minha produtividade, uma queda na minha energia, atividades que eu gostava de fazer e agora não fazem mais sentido para mim, se ele já se atentasse, já buscasse uma ajuda, seria mais fácil. Porém, os trabalhadores, as pessoas de uma maneira geral, até mesmo pelo preconceito que ainda se tem para a busca de ajuda psicológica, ajuda psicoterápica, faz com que elas retardem muito a busca por ajuda e isso agrave ainda mais os sintomas. Às vezes por medo também, né, de ocorrer alguma coisa, de demissão, de alguma retaliação, alguma espécie de retaliação. A gente vê que uma prática que é infelizmente comum é o chamado assédio moral, o assédio sexual no ambiente de trabalho. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas práticas e de que forma que aquele trabalhador pode procurar ajuda, pode tentar sair dessa situação. Exatamente isso. Um dos agravantes do adoecimento mental são as práticas de assédio. Por exemplo, quando o trabalhador, por algum motivo, ele tem que se ausentar do trabalho, por alguma doença, seja ela física ou psicológica, a gente percebe, de uma maneira geral, nas organizações brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, que há uma certa perseguição a esse trabalhador. E isso prejudica muito. A gente sabe que o assédio moral é toda prática de perseguição que traga alguma exposição vexatória para aquele trabalhador, que cause incômodo. O assédio sexual, como o próprio nome diz, é uma importunação sexual que leve ou não às vias de fato. Mas a gente sabe que esses dois fatores são preponderantes para o adoecimento. Muitos dos trabalhadores que já estão adoecidos, eles evitam os afastamentos por medo do assédio moral, porque as pessoas podem persegui-los, né, dentro aqui do ambiente de trabalho, e isso geralmente sempre causa maiores danos, né, na saúde do trabalhador. Então é importante identificar isso. O fato é que as organizações, de uma maneira geral, elas precisam prevenir, promover e prevenir essas práticas, né? Incentivar os trabalhadores a buscar ajuda médica, ajuda psicológica, tanto para os fatores de adoecimento mental e também fomentar políticas, né? Políticas preventivas contra qualquer tipo de assédio dentro das organizações. Acaba que essas ações, elas precisam vir de cima para baixo. Então, elas dependem do corpo diretivo, elas dependem da direção das empresas, elas dependem dos cargos acima para que os trabalhadores, isso possa ser disseminado entre os trabalhadores. Mas, de fato, políticas e práticas de gestão contra esses tipos de procedimento dentro das organizações. É um grande fator para combater. A ONU trouxe, em setembro de 2022, um relatório sobre saúde mental do trabalho e que aponta que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente por causa da depressão e da ansiedade, custando à economia mundial quase $1 trilhão. São números muito preocupantes. A gente pode atribuir isso a uma falta dessa perspectiva por parte das empresas? Você estava falando o quanto é importante a empresa ter essa compreensão, a empresa ter política nesse sentido. Falta muito hoje isso nas empresas? Falta muito, infelizmente. As organizações públicas e privadas, elas precisam se atentar que não são somente com palestras, não somente com cartazes que se faz uma política de prevenção à saúde mental e também contra assédio e qualquer outro tipo de violência. Nós precisamos de verdade práticas, né?
práticas de gestão, treinamento, desenvolvimento, capacitação, ofertar para esse trabalhador o atendimento psicológico, o acolhimento, isso tudo vai fazer a diferença. Infelizmente, ainda junto com esse relatório da OMS, a gente estima que 55% dos trabalhadores têm medo de trazer algum tipo de atestado. Então veja, o quanto isso é grave. O fato é que as organizações não estão preparadas ainda para acolher os trabalhadores que estão acometidos, começando algum adoecimento ou no início de algum esgotamento. É um dado muito preocupante, mas o fato é que o trabalho é um constitutivo de doença. E nós, quanto organização, as organizações de uma maneira geral, precisam se atentar a esse cuidado, porque vai chegar um ponto que as pessoas vão se afastar. E se afastando, isso traz custos. Isso traz custos tanto para o cofre público quanto para a empresa privada, e isso vai ficar uma conta que não vai fechar. As pessoas vão se afastar pelo adoecimento e elas vão precisar buscar ajuda fora das organizações. Então, se a gente conseguir inverter essa ótica, a organização começar a cuidar do trabalhador, com certeza esses números alarmantes podem diminuir. Dentre as doenças que a gente está mais percebendo hoje, que estão constatadas, é a depressão, a síndrome de burnout. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, principalmente o burnout, que tem crescido muito ultimamente. Esse diagnóstico de trabalhadores com esse tipo de doença. Esse é um diagnóstico dificílimo, porque acaba que muitos anos o burnout ele foi diagnosticado como a síndrome depressiva também, porque justamente não havia um código, né? Não havia um CID para dar característica a esse tipo de síndrome, o burnout. Quando a gente fala de burnout, a gente está falando de uma síndrome exclusiva do trabalho. Então, o indivíduo com o esgotamento emocional do trabalho, ele está esgotado somente para aquelas funções que estão atribuídas ao trabalho. Então, você muitas vezes pode se perguntar, mas quando ele sai do trabalho, ele não manifesta? Sim, ele pode manifestar, mas bem pouco. Então, é comum, muitas vezes, as pessoas não acreditarem que o indivíduo está com a síndrome de burnout, porque fora do trabalho ele consegue manter certa funcionalidade. Mas entendam, o burnout é específico do trabalho. É um cansaço, é uma fadiga mental, é aquele cansaço relacionado à burocracia que tem dentro do trabalho. Eu não consigo mais exercer com competência, eu não tenho mais habilidades nem comportamentais, nem técnicas para dar prosseguimento nas minhas atividades do trabalho. Tudo que está relacionado ao trabalho está pesado, está difícil, está com uma trama difícil de ser desenrolada. Então o indivíduo ele se vê aqui nesse ambiente preso, sem saber como lidar, porque afinal de contas nós passamos mais tempo trabalhando do que em atividades de lazer. Então, como explicar muitas vezes para um diretor, para um chefe, que eu estou adoecido somente quando eu chego aqui, nesse ambiente? Então, pensar em maneiras de combater isso dentro do trabalho é muito importante. O burnout, muitas vezes, a gente pode ter algumas práticas simples que podem amenizar. Por exemplo, a rotatividade de cargos, a pessoa quando ela tem a possibilidade de mudar de cargo, mudar de setor, isso pode diminuir alguns dos sintomas. Outro fator também muito preponderante é a flexibilidade no trabalho. Aponta-se que a flexibilidade para aqueles profissionais que podem, que suas atividades permitem, é um dos grandes indicadores, é uma das grandes medidas de enfrentamento ao burnout. O burnout é esse esgotamento que traz tanto consequências físicas quanto psicológicas para o trabalhador e causa muito prejuízo para a organização. Tem um número, uma pesquisa, né, do INSS, também de 2022, que mostra que 210 mil pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais, como depressão, distúrbios emocionais, 10 mil a mais do que em 2021. Então, a gente pode, de fato, avaliar que é uma questão de não preparo das empresas, das instituições, de ter esse acolhimento ao trabalhador, de ter políticas nesse sentido, né? Esse aumento de 10 mil pessoas diagnosticadas de um ano para o outro, no mesmo período. É uma urgência muito grande de se falar, pensar e, de fato, promover uma cultura de saúde mental.
uma cultura de bem-estar nas organizações. Muitas vezes o trabalhador ele se vê aqui encurralado sem ter alternativas para buscar ajuda, mas de fato as organizações precisam de programas preventivos e programas promocionais de saúde e bem-estar, que vão além de escorregador dentro da empresa, de lugar da descompressão, associar o meu discurso quanto organização com a minha prática quanto organização. Eu não posso espalhar somente cartazes dizendo cuide-se, tenha uma vida de bem-estar, se aqui dentro eu tenho uma liderança que persegue. Então veja, o discurso organizacional ele precisa ser casado com a prática que está sendo estabelecida, porque o trabalhador ele percebe que uma coisa é o discurso, outra coisa é o que está sendo executado no dia a dia. Essa dissonância entre o que a gente quer fazer e o que a gente realmente faz é o que causa o adoecimento. A distância entre, de fato, o discurso e a prática no dia a dia. Então, as organizações elas precisam desenvolver uma cultura de bem-estar, trazer de fato esse olhar para o trabalhador, ouvir esse trabalhador, dessa voz desse trabalhador, compreender o que está aqui dentro, todas as dimensões, para que de fato possa executar programas. Se a gente pudesse listar, vamos supor, uns 5 itens, ou mais ou menos, que você puder definir, para a empresa conseguir promover esse acolhimento, evitar transtornos na saúde mental do trabalhador, você pudesse direcionar, olha, empresa, você precisa fazer pelo menos esses 3, esses 5 passos. Quais seriam? Então, primeiramente a gente diz que partindo de um diagnóstico organizacional, a gente tendo um perfil de toda a organização e de todos os trabalhadores que compõem essa organização, a gente pode primeiramente fazer esse levantamento, trazer os indicadores para a gente saber se já tem algum trabalhador adoecido, afastado por algum motivo, esse cenário ele precisa ser levantado. Aqueles que já estão adoecidos, nós precisamos cuidar, então promover para que esses possam ser assistidos por assistência médica, psicológica e tudo mais, tudo que eles possam ter direito. E concomitantemente, associado a isso, a gente pode então aqui promover treinamentos, capacitações, desenvolver pessoas, mostrar um clima organizacional que possa modificar essa estrutura, né, de perseguição que não tem a ver com o que a gente fala e o que a gente faz, né? Então, treinar, capacitar, desenvolver liderança, pensar em planos e cargos de salário também é uma alternativa. Pensar na possibilidade de mudança dos cargos aqui dentro das organizações, de uma maneira geral. A cultura de bem-estar é ouvir o trabalhador para entender o que ele entende como bem-estar. A partir desse movimento, a gente consegue estabelecer qual que é a melhor prática de gestão, porque às vezes a organização pode vir aqui e promover um dia de spa, mas talvez não é isso que as trabalhadoras querem ou desejam, ou não é o suficiente, exatamente. Então, quando eu escuto o trabalhador, eu vou até ele e digo a ele, me diga o que é ter bem-estar no trabalho para você. Ele vai me dar algumas ideias simples em que a gente pode executar, mas de regra geral, conhecer a organização a partir de um diagnóstico é muito importante. Separar as pessoas que já estão com algum acometimento e incentivá-las a procurar, sim, o atendimento médico-psicológico. E, concomitantemente, treinamentos e capacitações. Promover o desenvolvimento do trabalhador. O trabalho ele não pode ser só repetitivo. O trabalho ele tem que te trazer experiências de aprendizado. Quanto menos eu aprendo, mais susceptível ao adoecimento eu estou. Então, a organização tem sempre que ficar circulando nesses dois movimentos. Tratar dos que já estão acometidos e promover saúde para aqueles que ainda têm a sua funcionalidade. Nós conversamos hoje aqui no nosso podcast Direito e Cultura da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a psicóloga Ariana Fidelis, ela que é doutora em Psicologia e Saúde Mental do Trabalhador. A gente agradece muito pela sua participação, pelos esclarecimentos e a gente está aqui de portas abertas para debater mais sobre esse tema, esse e outros temas. Bom, eu que agradeço mais uma vez aqui a oportunidade, espero trazer com esse tema muito importante essa discussão aqui para a escola e promover saúde mental do trabalhador nunca é um gasto, é sempre um investimento.